Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou com uma pessoa muito especial nesse vídeo, Liesa Neves, atriz e contadora de história, e a gente vai falar sobre esse livro aqui, Linhas e Tramas, que é da própria Liesa. Gostaria de abrir esse diálogo falando com você, Liesa, perguntando como é que tem sido esse processo de contação de história. Tudo bom? Oi, Thiago, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite em estar batendo esse papo contigo, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o livro que eu lancei no ano passado. E, bom, a minha caminhada como contadora de histórias tem 12 anos e nesse percurso eu já fiz coisas bem diferentes dentro da contação de histórias. Já experimentei misturar outras linguagens artísticas com a narrativa. Já fiz espetáculo com dança, com projeção de imagem, com teatro de objetos, enfim. Eu me considero uma pessoa bem inquieta. Eu estou sempre pensando sobre o que eu estou fazendo, sobre o fazer mesmo, buscando teorias e tentando me encontrar nesse caminho, sempre pensar no que eu estou fazendo dentro do todo e como o todo respinga no meu trabalho. Então eu me considero bem inquieta e foi por isso, inclusive, que no final do processo de montagem do espetáculo Linhas e Tramas é que eu acabei desenvolvendo todo um texto sobre esse espetáculo e publicando no formato de livro. Dando continuidade ao nosso diálogo, eu gostaria de comentar com você, Liesa, o início do seu livro, que achei muito interessante, que fala: no princípio era o nada, depois veio o verbo. Essa é uma passagem bíblica. Você teve essa pretensão de colocar essas palavras com uma fundamentação um pouco mais sagrada para chamar a atenção do leitor? O começo do livro, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Quando eu fui escrever, eu tinha ideia de vários subtemas, vários assuntos que eu queria abordar no meio, mas como eu iria começar é sempre um dilema, né? Olhar para a folha em branco, para a página em branco e pensar em como a gente vai cativar o leitor no primeiro parágrafo do livro. E aí me veio sim essa citação, né? Eu remeti a essa citação que ela tem esse caráter meio sagrado, meio filosófico também, como uma abertura, mas eu acabei não me inspirando na citação bíblica exatamente. Eu me inspirei já numa releitura dessa citação bíblica, que é um poema do Mário Quintana, chamado A Grande Catástrofe. Ele começa esse poema dizendo assim: no princípio era o verbo ser. Conjugava-se apenas no infinito, ser e nada mais. Intransitivo, absoluto. Enfim, eu gosto muito desse poema e acho que ele tem uma cara de abertura e eu queria falar sobre isso, né? O livro, o princípio dele é o nada. Então, eu iria depois seguir pelo caminho da palavra. E eu achei interessante trazer essa imagem de que o mundo era nada e a partir da palavra é que as coisas passaram a existir. Porque eu acredito que as coisas existem quando elas começaram a ter nomes, quando deram nomes às coisas, né? Aí elas passaram a existir. Então, com isso, eu penso que a palavra é muito poderosa, é muito forte, é muito abrangente. E eu queria começar o meu livro falando sobre esse poder da palavra, que afinal é o grande material dos contadores de histórias. Lembrando, gente, que essa não é uma conversa formal. E, Liesa, eu vi aqui no seu livro que você cita vários autores que eu gosto bastante. Um delas é Ana Luísa Lacombe. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem que são as suas principais fontes de inspiração quando você está no palco ou quando você está contando história? Eu já tive o privilégio de assistir diversos contadores de histórias excelentes, não só do Brasil, como de outros países. E claro que a gente sempre bebe um pouquinho nas experiências que a gente tem, nas coisas que a gente assiste. Isso é o processo de todo artista, eu acho. Mas não tem assim uma pessoa que eu me espelhei. Uma das coisas que eu falo até bastante no livro é sobre essa busca pela voz autoral como contadora de histórias, ou seja, o meu jeito de contar. Então, eu estou sempre em busca, ainda estou em busca da minha forma de fazer,
a narrativa oral, a performance da narrativa. E claro que a gente olha, observa, analisa às vezes até os outros contadores de histórias para relacionar isso com o nosso fazer e buscar sempre a nossa voz autoral. No livro eu citei vários autores, vários contadores que eu gosto muito, e eu vou destacar aqui uma contadora que eu não falei no livro, mas que eu assisti na última edição do Boca do Céu, em 2018, que é uma contadora portuguesa chamada Ana Sofia Paiva. Ela fez uma apresentação que para mim foi memorável, de tirar o fôlego. A gente esquecia onde estava e estava completamente imerso na narrativa dela. Eu achei espetacular, uma grande escolha para compor o festival, como aliás várias outras, mas eu vou destacar, já que tu me perguntasse sobre algum nome, eu vou destacar a Ana Sofia Paiva. Muito interessante que eu encontrei no seu livro foi o empoderamento feminino que você cita em alguns contos e você fala em alguns momentos na sua obra. E eu queria perguntar para você se por uma causa você sente essa necessidade de falar sobre isso para que outras pessoas, outras mulheres também se identifiquem com esse personagem da mulher empoderada? Eu acho que não é nenhuma necessidade de falar sobre isso. Não algo como uma militância, como uma campanha, sabe? Mas sim é praticamente inevitável. Eu, como mulher, como contadora de histórias, para mim é inevitável contar histórias em que personagens femininas sejam fortes, inteligentes, donas da própria história, porque eu acredito que quando a gente escolhe uma história para contar, essa história passa a ser um pouco nossa. A gente se vê um pouco naquela história, naquela personagem. Então eu vou escolher histórias com personagens, e elas sendo femininas, personagens com as quais eu me identifico, com a força, com a trajetória, com os objetivos. Então é praticamente inevitável. Mas sim, também acho que há um papel social nisso tudo e sei que eu também estou fazendo parte disso, de levar histórias com mulheres protagonistas, mulheres fortes, para as plateias que também precisam saber e conhecer esses contos, né? Essas histórias com mulheres fortes, porque isso é altamente inspirador. Quando a gente conta história, a gente é muito exigente. E eu vi que você também, além desse livro, você já tem outras obras publicadas. E eu gostaria de saber se, diante de toda essa gama de experiência que você já tem e que você constituiu até aqui, o que foi mais difícil nesse livro que você achou assim que você falou, não vou conseguir tirar isso no papel? Bom, eu tenho bastante afinidade com a escrita, gosto muito de escrever, me formei em jornalismo e já escrevi em vários formatos, para vários tipos de suporte e tipos de texto também. É, Até mesmo a minha trajetória, o meu processo como contadora de histórias orais passa pela escrita. E sim, eu escrevi já outros 2 livros que são de gêneros literários diferentes. Os 3 livros é um de cada gênero. O primeiro livro foi o meu TCC de jornalismo, que é um livro-reportagem, uma história real, chamado Charlotte. É a história de uma mãe que tem uma filha com síndrome de Down e ela acaba desenvolvendo e buscando várias terapias alternativas para que a menina sobreviva e depois se torne uma pessoa com mais autonomia. Ela acabou abrindo uma escola também para atender crianças especiais lá na minha cidade, Brusque, Santa Catarina. E em 2015 eu escrevi um livro infantil que é um conto poético chamado Passarinha. Bom, esse livro em especial, Linhas e Tramas, ele foi meio dolorido, porque foi assim, eu mandei um projeto para um edital, o edital do Fundo de Cultura de Brusque. E aí eu não tinha o livro escrito, eu tinha uma ideia. Então eu fiz um esboço do que seria o livro, coloquei uns subtemas e a ideia dele até visualmente e mandei. Isso foi em junho do ano passado. E aí em agosto saiu o resultado e eu fui aprovada e aí eu teria até novembro para ter o livro
pronto e fazer o lançamento. E aí foi isso o mais angustiante, apesar de que eu acredito bastante nos prazos. Eu sou uma pessoa que preciso me colocar prazos para trabalhar bem, mas o prazo era bem apertado, assim. Quando eu vi que o projeto passou, eu comecei a escrever que nem uma louca e para piorar eu estava circulando com um espetáculo de contação de histórias pelo estado de Santa Catarina, pelo Sesc daqui, então eu ficava mais fora de casa do que em casa. Foi bem angustiante. E a maior angústia, eu acho, não é nem assim, se vai dar tempo de escrever, mas sim, vai dar tempo de escrever com a qualidade que eu quero, sabe? Vou ter tempo de ler, revisar com toda calma, porque a publicação, ela é cruel nesse ponto, né? Ela vira um material, ela é físico e ela é para sempre. Não dá para mudar mais, né? Então, é muito angustiante nesse sentido. Então foi um trabalho bem cansativo mentalmente, foi isso que mais pegou. Mas no final das contas, deu tempo. Eu consegui fazer e acabar, e mandei para o revisor, e revisei depois do revisor, enfim, deu para fazer e o livro saiu como eu queria. Agradecer a Liesa por a sua participação no nosso vídeo, dizer que eu fiquei muito honrado quando ela aceitou em gravar esse vídeo com a gente. E quero falar para vocês adquirirem um livro. Particularmente eu li o livro e gostei demais, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. E vocês podem também visitar o site dela, que é www.liesaneves.com, e acredito que por lá vocês podem pedir os livros, certo, Liesa? Valeu, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o livro. Como eu coloquei no próprio livro, a ideia dele é abrir conversas, falar sobre contação de histórias, sobre performance narrativa. E eu fiquei muito feliz com o alcance desse livro. Como eu falei antes, ele foi proporcionado, viabilizado por um edital de cultura, então ele não era vendido, ele foi distribuído. E aí eu fiz uma publicação uma vez no Facebook para quem quisesse o livro, eu mandaria pelo correio, pagando só o frete, e fiquei muito feliz porque mandei o livro para todos os estados do Brasil. Eles chegaram também pelo Sesc Nacional, nas bibliotecas dos Sescs do Brasil todo. Então, teve uma boa distribuição, mas com isso os exemplares acabaram. Por isso, agora recentemente eu resolvi disponibilizar a versão dele em PDF. E essa versão tá lá no meu site, que tu já citou antes, e tá numa abinha chamada Publicações. Lá vocês vão encontrar, além do livro em PDF, o livro Linhas e Tramas, vocês vão encontrar também as versões em audiolivro, que eu gravei com a minha voz, dos dois livros que eu lancei anteriormente, o livro Reportagem Charlotte e o infantil Passarinho. Então, se vocês quiserem entrar lá, baixar o PDF, ler e depois se comunicar comigo, é o que eu mais quero, trocar ideias, conversar sobre esse universo tão rico que é a contação de histórias.